Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Estamos no capítulo 6, a desgraça real. Pois que serão saciados. Mateus 5,6. Desgraça é todo acontecimento desonroso, funesto, que aturde, desarticula sentimento, conduzindo a estado desesperador, paroxístico. Não somente aqueles que se apresentem trágicos, mas também inúmeros outros que dilaceram o ser íntimo, conspira contra a aspiração do ideal, do bem, da harmonia íntima, da fraternidade. Então, ela vai trazer que todo acontecimento que aturde, desarticula o sentimento, desonra, funesta, é uma desgraça que conduz a um estado paroxístico, desesperador. E nesse sentido que vai descerrar não apenas acontecimentos trágicos, mas também inúmeros outros dilaceradores do íntimo do indivíduo, conspirando contra a aspiração do bem, do ideal, da harmonia e da fraternidade. Inclusive, quando a gente considera um problema, isso pode, ao ser resolvido, parar nisso, ou caso nós não fizermos a abordagem para a situação, se transforma num drama e este se transforma numa tragédia. Por isso que ela vai trazer que o aspecto das realidades que sejam desonrosas, aturdentes, desarticuladoras, e que possam levar a esses estados agônicos de desesperação, vai descerrar não apenas os que sejam trágicos e que começou com um problema e que, não tendo abordagem adequada, desemboca num drama e este pode acabar levando para uma tragédia. Mas também há outros fatores que vão dilacerar o indivíduo e conspirar contra as aspirações nobres do ser, de harmonia, fraternidade, equilíbrio, bondade. Chegando de surpresa, estiola, alegria, conduz ao corredor escuro da aflição. Então, é um queima-roupa, vem de assalto, estiolando alegria e conduzindo esse escuro corredor aflitivo. Somente pode avaliar o peso da angústia aquele que lhe experimente o guante cruel, que está vivendo a situação e saberá dizer dela. Há, no entanto, desgraças e desgraças. As primeiras são as que irrompem desarticulando a emoção e desestrutura a existência física, moral da criatura, que não raro sucumbe ante a sua presença. E aquelas outras que não são identificadas por se constituir consequência de ato infeliz, arquitetado por quem ora lhe padeça o efeito danoso. Essas são as desgraças reais. Então, ela vai diferenciar dois tipos de desgraças. A primeira irrompe, mesmo desarticulando a emoção, desestruturando a existência física, circuitaria moral do indivíduo, que só sucumbia ante a sua presença. E aquela outra que não é identificada por se constituir consequência de um ato infeliz, arquitetado por quem ora lhe padeça o efeito danoso, por ser consequência da nossa invigilância, da nossa leviandade. Essas são as reais desgraças. devido ao fato de termos o livre-arbítrio
Porque quanto mais o indivíduo ele raciocina, desenvolvendo a inteligência, mais ele amplia seu livre-arbítrio. Consta Kardec vai trazer no Livro dos Espíritos. E essa amplificação do livre-arbítrio é uma responsabilidade que concomitantemente aumenta. Por esse motivo que do momento em que eu me enredo num ato infeliz, vai ter uma consequência legítima, porque isso é arquivado pela minha consciência profunda, que vai me exigir resolver, reparar essa situação como a responsável pelo mal que foi realizado. Seja diretamente uma atitude malsã ou uma omissão que levou ao pipoque de coisas ruins. Porque tanto não fazer o bem que eu poderia realizar, quanto fazer o mal diretamente, são males. Nesse sentido que se o indivíduo ele tem uma instância de ser útil, de auxiliar, e ele não age nessa direção, ele fica parado e omite, ele está cometendo um mal como se ele tivesse tendo uma atitude diretamente negativa, pelas consequências que advêm disso. Nesse sentido, que o indivíduo que arquiteta essa infelicidade, ele vai padecer seu danoso efeito subsequente. E isso é uma desgraça real, porque a nossa consciência ela vai cobrar de nós ceitil por ceitil. Onde estivermos, para onde formos, seremos obrigados pela nossa própria consciência a irmos atrás de solucionar o dano que causáramos. Há ocorrências que são enriquecedoras por um momento, traz alegria, benesse, para logo depois se converter em sombra, tormento, loucura e escassez. No entanto, quando se é responsável pela infelicidade alheia, ao trair-se confiança do outro, caluniar, investir-se contra o valor ético do próximo, semeando sofrimento, desconforto, levando-o à praça do ridículo, ao poste do sacrifício, a isso chamaremos desgraça real, porque o seu autor não fugirá da própria nem da consciência cósmica. Então é isso que a Joana traz aqui. Porque há aquelas ocorrências que enriquecem por um instante, traz benesse, alegria, mas logo depois se converte em sombra, tormento, escassez, loucura. No entanto, quando o indivíduo se responsabiliza pela infelicidade alheia, ao caluniar, trair sua confiança, investir-se contra seus valores éticos, semear sofrimento, desconforto, levando à praça do ridículo, atando ao poste do sacrifício, são desgraças reais, porque o autor dessas calamidades não fugirá nem da consciência cósmica, nem da própria. Assim, considerando, muitos infortúnios de hoje são bênçãos, pelo que mais tarde resultarão, favorecendo com recuperação, paz, o infrator e déspota de ontem, em processo de reparação do mal praticado. Por isso que angústias, problemas, dificuldades, infortúnios de hoje são bênçãos, pelo que resultarão mais para frente, por favorecer com recuperação e paz o déspota e infrator de ontem, em processo de reparação do mal então praticado e que precisa ser reparado para que o indivíduo volte a ter equilíbrio mental, harmonia, pacificação interior. E essa questão, ela vai trazer
o aspecto daquilo que nós pedimos no astral. Kardec vai trazer isso no Livro dos Espíritos, onde ele vai colocar que os espíritos que vivem na bonança e na felicidade nesse orbe são fracos, permanecem estacionários, devido ao fato de que na Terra nós estamos para solvermos débitos pregressos e desenvolvermos novas virtudes. É nesse sentido que ele vai trazer acerca de que o despertamento do espírito concomita com experiências mais rudes que ele pede encarnado na Terra para avançar mais rápido. Então ele vai trazer no capítulo 10 da Lei da Liberdade, onde esse supracitado fala no recorte da fatalidade. Número 866, pergunta: a fatalidade que parece marcar o destino material da nossa vida também seria o efeito do nosso livre-arbítrio? Então, os espíritos vão responder que nós mesmos escolhemos a nossa prova. Inclusive, nisso consiste nosso livre-arbítrio. Quanto mais rude e melhor a suportarmos, mais nos elevamos. Aqueles que passam a vida na abundância, na felicidade, são espíritos fracos que permanecem estacionários. Assim, o número de desafortunados ultrapassa em muito o dos felizes nesse orbe, já que os espíritos procuram, na maior parte, a prova que será mais proveitosa. Eles veem muito bem, têm essa percepção no astral da futilidade das nossas grandezas, prazeres, porque lá nós não temos a obnublação da matéria. Nós estamos vendo com clareza. E por isso a gente tem esse divisamento do quão é fútil o que na Terra é tido como prazer e grandeza. Quanto isso é quimérico. Aliás, a vida mais feliz é sempre inquieta, agitada, apesar da ausência da dor. Então, os espíritos vão explicar que o indivíduo que deseja ardentemente avançar moralmente encarnado na Terra, ele pede rudeza, ele pede dificuldade, ele pede a prova áspera, porque sabe que quanto melhor a suportar, mais ele se elevará. Aquele que passa na Terra, na abundância material, na felicidade terrícola, ao bel, tomando água de coco e mergulhando no mar, ele fica fraco, estacionário, e não aproveita os anos que ele ficou encarnado aqui para fomentar mais virtudes, mais amor, mais resistência moral, bondade, compaixão, sobriedade, gratidão, porque ele fica parado. É nesse sentido que nós temos na Terra tantos desafortunados da sorte, porque muitos vão procurar a prova que será mais proveitosa, que é mais rude, aflitiva, exigente, desafiadora, que vão nos exigir atuar no limiar da nossa força, com resignação, com coragem, com constância no bem, e fazendo a fermentação de perspicácia, intuição, sabedoria. Por isso que a Joana vai trazer nesse recorte que o espírito, ele, quando
encarnado vai, se estiver desperto para reparar os males que tenha cometido até aqui, encontrar muitos infortúnios e enxergar isso como bênção. Porque mais tarde o favorecerá com a paz, a recuperação, aquele que no pregresso for o infrator, o déspota, o algoz, agora em processo reparatório da malsandade praticada. Sob outro aspecto, o prazer gerado na insensatez, posição de relevo, ganho desonesto, que se fixa no padecimento de outra vida, o triunfo que resulta de circunstância mal para outro, tesouro acumulado sob miséria alheia, sorriso da embriaguez do sentido, abuso, desperdício, ante tanta miséria, constitui fatores que propiciam dolorosos efeitos, portanto, desgraças inimagináveis, que um dia ressurgirão em copioso pranto e angústia acerba, em deformidade de todo porte, solidão, pela necessidade de expungir-se, reeducar-se no respeito às leis soberanas da vida e aos valores humanos desrespeitados. Então, ela vai trazer que aquilo que eu vivo aqui, no prazer mundano, na abundância material, gerado na insensatez, num ganho desonesto, quando eu me alço a uma posição de relevo que se fixa no padecimento de outrem, fazendo alguém cair, destruindo alguém para poder atingir algum patamar material, de evidência, o triunfo resultante de uma circunstância ruim para o próximo, tesouro acumulado sobre a miséria do outro, ainda mais considerando o nosso órgão, onde tantos têm necessidade do básico. No Brasil, mesmo a gente tendo o país do agronegócio, muitos passam fome hoje. Com tanta terra para produzir alimento, tanta água banhando nossas costas, e tantos brasileiros sem uma água tratada adequada, que chegue na sua residência, sem um pão, sem um penso para uma enfermidade. Então, se a gente amplia isso para outras partes do mundo, onde existe bloqueios de guerra, e crianças, doentes, anciãos sendo usados como armas de guerra, a situação é calamitosa. Por isso é grave quando alguém fica acumulando tesouro, porque isso está se construindo sobre a miséria de alguém. Guardando dinheiro para um futuro, querendo se proteger e se assegurar, enquanto alguém do seu lado não tem uma água adequada para beber. Sorriso da embriaguez do sentido, aquela vai trazer o aspecto do abuso, desperdício ante tanta miséria. Inclusive, quando Jesus ele nos descerra essa situação, e havia feito a multiplicação dos pães e peixes, ele orienta para recolher o que houvera sobrado daquilo, até mesmo os farelos, para que não houvesse desperdício. Nesse sentido que ele vai nos mostrar o perigo que é desperdiçar, entrar no excesso, no abuso, quando alguém do lado passa fome, não tem o necessário para viver, com o mínimo de dignidade. Inclusive, Kardec vai trazer sobre isso no Livro dos Espíritos, que a riqueza material, ela engendra o excesso de todo porte, por isso é tão perigoso. Entre os que passaram na terra, na miséria,
os que saíram vitoriosos daqui moralmente é em quantidade muito maior do que os que passaram a prova da riqueza. Porque a prova da riqueza é mais perigosa, é mais difícil. Inclusive, a gente tem um caso no Céu e Inferno da Condessa Paula, que ela passou várias existências de trabalho e miséria até se sentir segura o suficiente para pedir a prova da riqueza. Porque ela queria estar mais convicta de que teria alguma chance de dar conta. Então, depois de várias existências no suor, na miséria, bem vividos, ela aceita e requer a prova da abundância material. E, ao encarnar, Kardec vai trazer nesse relato como ela conseguiu aliar sabedoria, desapego, compaixão pelo sofredor, para usar o que ela dispunha materialmente para lenir a dor do outro. Ela era casada com alguém que tinha uma condição de evidência importante naquela época na Terra, e que esse senhor tinha empregados na residência, tinha recurso extra, e ela, em meio às reuniões que ele fazia de festolas, que não tinha como ela se apartar, fazia o gasto reduzir para abaixo da metade do que alguém que não estivesse atento a essa situação, para conseguir ajudar mais os pobres. Então, ela enxugava aquilo que era usado, aquilo que era comprado, para o necessário, para atender aquilo que a posição do marido pedia, para que tivesse maior quantidade para distribuir com quem necessitasse. E o relato vai mostrando a sabedoria dela ao fazer essa aliação. E quando ela estava naquela faina, ela tinha uma intuição, faro moral, de descobrir a miséria oculta, o sofrimento, que precisava dela chegar e estender a mão. Então, é uma inspiração que já traz elevação moral dela, inclusive mostrando que ela houvera se preparado intensamente para encontrar essa situação. E quando ela desencarna, ela é aspirada para um orbe feliz, porque ela cumpre com maestria a prova que ela tinha escolhido. Pela capacidade que teve de estender a mão para quem necessitasse, de não se entregar a excessos na posição que ela estava, de reduzir gasto para que sobrasse mais para quem ela sabia que não tinha o básico. E nesse sentido que ela explica que pediu o preço pelo qual poderia alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Se ela não tivesse tido essa observação aguda, atenta, sábia, essa vigilância, essa oração que ela trouxe, ela teria ficado para trás na própria carreira. Porque já tinha vindo de várias existências bem-sucedidas, na miséria e no serviço, e naquela experiência que ela estava, era escorregadio, tudo ou nada para ela. É nesse sentido que a Joana vai trazer nesse recorte, que o indivíduo, quando ele tem uma abastança material, o risco que ele corre é muito grande, de se enveredar por excesso, por desperdício, abuso, enquanto tantos estão misérrimos. E todos esses constituirão fatores propiciadores de efeitos dolorosos, portanto, desgraças inimagináveis, porque é sombra que eu estou acumulando sobre a minha própria cabeça. A consciência arquivando aquilo, que um dia ressurge num ressumo de copioso pranto,
solidão, deformidade de todo porte, angústia acerba, pela necessidade de expungir-se, reeducar-se no respeito à lei soberana da vida e aos desrespeitados valores humanos. O homem Jesus, não poucas vezes, chamar atenção para essa desgraça não considerada e para a felicidade, por enquanto envolta em problema, mas única instância de ser fruída por definitivo. Então, Jesus tem nos alertado para essas desgraças não consideradas e para uma felicidade, por enquanto envolta no problema, no desafio, na aflição, mas a única instância de ser fruída por definitivo, que é a felicidade da consciência do dever cumprido, da limpidez espiritual. Todos os que choram, famintos, sequiosos da justiça, os padecentes de perseguições, momentaneamente em angústia, logo mais receberão o quinhão do pão, da vitória, da paz, se souber sofrer com resignação. Após haver resgatado compromisso infeliz a que se entregaram anteriormente, e gerador da situação atual aflitiva. Então, seja o que padece perseguição, o angustiado, faminto, sequioso de justiça, o que lacrima, todos receberão esse quinhão da vitória, da paz e do pão, se souberem sofrer com resiliência, longanimidade, resignação, após haver resgatado o infeliz compromisso a que se entregaram anteriormente, geradores da atual aflitiva situação. Aqueles, porém, que sorriem na loucura da posse, a se locupletar sobre os bens da infâmia, da cobiça, aplaudidos por massas e anatematizados pela consciência, oportunamente serão tomados pela falta, pelo tormento e pela lágrima. Nesse sentido que esse sorriso da loucura da posse, da locupletação sobre os bens de cobiça e de infâmia, e dos aplausos pelos populachos e anatematizados pela própria consciência, oportunamente acaba nos tomando pela falta, pelo tormento e pela lágrima. As leis da vida são inderrogáveis, constituem ordem, harmonia no universo. O homem Jesus, em várias ocasiões, diante do falsamente venturoso, dominador de um dia, assim como desditoso, amargurado, chora o pranto da compaixão, da misericórdia, por conhecer a causa desencadeadora de um como de outra conduta, no porvir chegando ou no presente agindo inexoravelmente. Então, Jesus, diante dessa situação, ele sabia, cada qual na condição em que estava, o caminho que houvera percorrido para chegar até ali, e os riscos que estava vivendo. Por isso que quando era um venturoso falso, dominador de um minuto, assim como do desditoso, amargurado, ele chora o pranto da misericórdia, da compaixão, porque conhecia a causa desencadeadora de outra como de uma conduta, no futuro, chegando, agindo também no presente, inexoravelmente. E sabia que o indivíduo não teria como escapar. No horto da oliveira mistura sua lágrima com a sudorese sanguinolenta, pela dor experimentada e por compaixão pelos seus algozes, não sabedores do que estavam fazendo. Então, perante aqueles que agiam daquela forma, Jesus sabia a ignorância deles de não terem clareza daquilo que estavam realizando
e do que de sofrimento precisariam experimentar para reparar aquela situação, porque Jesus, ele ia subir. Ao desencarnar, pedindo ao Pai que nos perdoasse, tanto os seus amigos que o traíram, abandonaram e que correram no momento fatal, quanto aqueles que estavam ali o supliciando, ele tinha a clareza de que cada qual precisaria, a seu turno, resolver, de acordo com a própria atitude mental, com a própria conduta. Mas ele, perante essa situação, não precisou nos perdoar, porque não se ressentiu de nós. Ele roga ao Pai que não levasse em consideração aquilo que estava acontecendo, que nos perdoasse, porque não sabemos o que fazíamos. Do momento que Jesus ele dá o último suspiro, ele sobe e não reencontraria Pilatos, Judas e outros contemporâneos para fazer uma expiação, uma prova e sair com valores que ele não teve naquele momento. Ele não precisaria disso porque ele deu conta de sustentar a sua nobreza, sua envergadura crítica e amar até o último suspiro. Mas cada qual teria que encontrar o resultado da própria obra. Então, se a gente pega o caso de Judas, que houvera entregado Jesus por 30 moedas, e o escândalo ele precisa vir, mas ai daquele por quem ele venha. Então Judas, ele acabou percebendo o que ele tinha feito ao cair em si, e não teve coragem de abraçar a consequência. Então, ele vai ter a fuga espetacular de se enforcar na figueira, e indo para o Vale dos Suicidas, ele fica ali em torno de 13 anos. Porque quem vai buscá-lo é Maria, que antes de vir ter conosco da celestialidade em que ela estava para nos ajudar, ela já trabalhava com almas sofredoras no astral. Quando ela vem ter conosco, encarnada, recebe Jesus como filho, e ali, aos pés da cruz, ela acolhe João e o populacho como filhos, ela continuaria a fazer o trabalho de atendimento ao sofredor de todo porte, ao vicioso, ao ignorante. Então, ela vai até Judas e prepara para ele uma nova encarnação, uma nova mãe, um novo berço. E Judas precisaria, ao longo de um carreiro de várias encarnações dolorosas, ásperas, crúcias, fazer seu expungimento e a reparação. Jesus tinha subido. Judas precisaria encontrar o resultado que fez em encarnação subsequente. É nesse sentido que, inclusive, depois que Jesus ele desencarna, ele vai até a região da sombra, ele faz uma visita para Judas e outros que estavam em situação no astral inferior, mas é Nossa Senhora que vai, depois de alguns anos, quando ela vem a desencarnar, que é em torno de 13 anos depois da crucificação de Jesus, fazer a busca e encaminhar Judas para iniciar a expiação que ele precisaria acontecer. Mostrando para nós que Jesus ele sabia que cada qual precisaria encontrar o resultado que tinha realizado. Por isso que no Horto da Oliveira ele mistura sua lágrima com uma sanguinolenta sudorese pela dor experimentada e compaixão por nós, por não sabermos o que fazíamos.
Não se tratava de um deicídio, como se vem tentando impor o pensamento histórico, mas de um hediondo crime. E este é sempre cruel, perverso, quando praticado contra qualquer e todo indivíduo, pior ainda, quando desencadeado contra quem somente amara, justo, pacífico, havendo vivido sob a tenaz da impiedade, da vingança, do inimigo gratuito, do despeito. Então, a perversidade, ela é, per si, um mal. É nesse sentido que o crime hediondo, nessa perversidade e crueldade, praticado contra quem for, piora se for desencadeado por quem somente amara, pacífico e justo. Jesus, que esteve sob essa aderência e tenaz da impiedade, do despeito e da vingança de gratuito inimigo. Traria aquele homicídio, como ocorrera para Israel, consequência funesta, por haver os seus filhos perdido a insância rara, ademais por transformarem-se em hediondez por capricho de raça, orgulho do político prestígio, interesse comercial temporal. Nesse sentido, que as consequências legítimas funestas aconteceriam devido aos filhos perderem a insância rara, ademais por ter transformado em hediondez, devido ao capricho da raça, interesse comercial do tempo e orgulho de prestígio político. Em sendo assim, o homem Jesus chora várias vezes, o que aparentemente não seria uma atitude masculina, a qual a chancela da tradição havia investido de frieza ante o acontecimento, de insensibilidade perante a ocorrência. Em muitas academias de medicina do orbe, por muito tempo se convencionou que o esculápio devia ser alguém que não participasse emocionalmente do drama do paciente, que não se envolvesse com ele, para que se fizesse profissional, como se fosse possível dissociar o social do humano, o ser em si mesmo daquele que desempenha o papel de curador. Resultaram terríveis consequências naqueles homens e mulheres que se viram obrigados a asfixiar as emoções, anular sentimento, parecer estátua de sal diante da dor do seu próximo. Não poucos se debilitaram, autodestruíram, neurotizaram. É nesse sentido que, do momento que o indivíduo ele asfixia a sua emoção, parece estátua de sal diante da dor do outro, e anula sentimento, e fica indiferente ao clamor de alguém, à necessidade do outro, isso vai resultar em consequências terríveis de neurotização, debilitamento e autodestruição. O médico é sacerdote amoroso, deve curar não apenas mediante conhecimento acadêmico e substância de laboratório, mas sobretudo através do sentimento de humanidade, de solidariedade, de compaixão, de sorriso, de entendimento, de convivência, de fraternidade. Então, o esculápio, como esse sacerdote do amor, ele cura através do sentimento de humanidade, de solidariedade, compaixão, sorriso, entendimento, convivência, fraternidade, não apenas com conhecimento acadêmico e com pensos de laboratório. Quase todos os pacientes necessitam mais de uma palavra de consolação do que de um barbitúrico, de um antibiótico ou de um outro medicamento restritivo. Mesmo porque várias enfermidades resultam de somatização de conflito, aflição, problema não extravasado.
Uma palavra gentil, um sorriso é tão poderoso para acalmar uma dor quanto um anestésico. Nesse sentido que, se nós fizermos o espectro de aflição, problemas, conflitos que se somatizam por não terem sido digeridos e feito a sua abordagem adequada, extravasa para o organismo. Nesse sentido que a alteração orgânica, ela precisa se fazer acompanhar pela espiritualidade, a utilidade, o autoconhecimento, onde o indivíduo ele busca tanto o autoencontro quanto a abordagem psicoterapêutica para auxiliar. E, se for necessário, o remédio. A palavra gentil, sorriso, é tão poderoso para acalmar uma dor quanto anestésico, onde o indivíduo se sente seguro, fortalecido, amado. E isso o ensancha e o anima a prosseguir no seu tentame nobre de autorrestabelecimento. Jesus, terapeuta, sabia e por isso participava, compartilhava, sentia, discutia, convivia, escutava a dor de todos quantos dele se acercavam. Nunca os impedira, nem mesmo a criancinha barulhenta, irresponsável, bulhenta na sua infantilidade, abrindo os braços para recebê-las, por entender que muitas negativas e rudes atitudes para com elas transformam-se em traumas vigorosos que surgirão no porvir. Então, Jesus, conhecedor profundo da nossa alma, compartilhava, sentia, discutia, participava, convivia e escutava a nossa dor. Mesmo a criancinha, na sua responsabilidade bulha, da sua infantilidade, ele abre o braço para recebê-la, entendendo que muitas negativas e rudes atitudes para com elas transformam-se em traumas vigorosos que surgirão no porvir. Então, ele tem essa percepção do infante, de preveni-lo de traumas e poder fazer o fortalecimento daquela alma ali encarnada para que ela tenha os mecanismos morais, espirituais, para entrar na sua adolescência, na sua juventude, com resistência moral, para lidar com as suas questões, que fatalmente aparecerão. Inclusive, o espírito, em torno de 13, 14 anos, é que ele mostra que veio. Na infância, o espírito ele pode ter algum pressentimento do que experimentará nessa encarnação. Inclusive, há relatos de crianças passando situações difíceis, seja de miséria, de violência, de abandono, que está ligada ao mapa reencarnacional desse indivíduo, mas que vai ter o lado daquele genitor que agiu de maneira irresponsável, da mãe que não esteve presente quando isso se fazia imperioso, de uma escola que não teve um olhar adequado para oferecer uma mão estendida. Mas a criança, ela tem os pedidos feitos no astral para sua encarnação e que podem ter aflições e dificuldades importantes, visando a sua madureza espiritual, o seu avanço. Nesse sentido, que mesmo se a criança ela esteja passando uma situação difícil, ela tem alguma
percepção do que aguarda naquela encarnação. Se ela tiver uma infância relativamente tranquila, ela também terá diante de si alguma questão descerrando o seu porvir. Mas é aos 13, 14 anos que o espírito mostra que veio e as situações vão encontrá-la. Se for uma experiência expiatória, é imposto a revelia dela, enquanto uma vivência dolorosa, de longa duração, compulsória, e que caberá ao espírito viver bem, para não precisar revivê-la. A fome de compreensão, de amor, mais talvez do que de justiça e de pão. Porque a sua presença na Terra é resultado da ausência desses sentimentos geradores das sociais injustiças econômicas e morais. Nesse sentido, que mesmo na falta de justiça, de pão que acontece, a fome maior é de amor, é de compreensão. Inclusive, o indivíduo ele pode passar privações materiais com relativa resistência e sucumbir ante a ingratidão, a traição, o abandono, porque são experiências mais pungentes. A calúnia. E é nesse sentido que a abordagem de auxílio instrutivo, oracional, de despertamento moral, é que vai dando para o indivíduo uma circuitaria espiritual, psíquica, com uma capacidade para enfrentar os dissabores sem enlouquecer, sem desequilibrar, sem suicidar. Inclusive porque se o indivíduo ele não se sustenta diante das experiências difíceis que vive, ele vai tendo uma fragmentação de si mesmo. E isso vai enfraquecendo e acaba não tendo estrutura para buscar a melhor saída. Porque é uma construção gota a gota, a nossa na Terra. Se eu não faço essa incementação dia após dia, vai chegar o momento em que eu não vou ter para me sustentar equilibrada diante daquilo. É nesse sentido que Jesus ele nos alerta acerca da vigilância. Porque se eu não construo isso gota a gota, que preço for, na perspectiva nobre, eu não vou ter quando mais precisar. Cuja única luz que vou ter para contar é a minha própria. E ela estará apagada. Não terei condição de acendê-la, de utilizá-la, porque não urdi, nutri isso até ali. E esse é um risco enorme. É nesse sentido que algo que nos ajuda nesse processo é estudar as próprias imperfeições. Olhar para nós mesmos sem prevenção, sem vitimismo e nem justificação. Porque quanto mais a gente olha tete a tete, põe o prato na mesa, identifica nossas fraquezas, mais a gente tem recurso para vencer a gente mesmo. Para se equilibrar nos deveres impostos pela existência e para avançarmos moralmente. Se eu fico subterfugiando e agindo de forma subreptícia comigo mesma, eu serei pega pela minha imperfeição e vencida por ela. Por isso que antes eu encontrar dolorosamente com a minha miséria moral, com a minha fraqueza, com o meu erro, e abordar isso para vencer isso, do que eu maquiar um ser humano que não existe, ideal ou com
qualidades que me colocam à prova, de ser tentada, de ser provocada, de ser perturbada. O que não é real, visto que nós não estamos protegidos dessas situações. Na Terra, a tentação nos alcança e nos periclita. É uma condição que, se eu não tiver resistência moral, pensamento nobre, sentimento elevado, palavras bem-sãs, atitude mental positiva, ação bonosa, quando a tentação vem ao meu encontro, ela me leva num pernicioso arrastamento. É por esse motivo que, quando a gente consegue colocar em palavras as nossas imperfeições, estudando isso, analisando isso ao longo da nossa trajetória até aqui, nessa encarnação, que é a que a gente tem, porque as encarnações pregressas a gente não lembra. Até mesmo que nós vivêramos no astral antes de encarnar, não está claro para nós. Pela intuição, sim, mas uma lembrança direta está vedada. Então, o que nós temos para fazer essa análise é uma intuição que vai apanhar o que trazemos até aqui de aprendizado, de outras existências no astral e encarnados. E, nesse sentido, as existências pregressas que nós temos até aqui e as experiências que tivemos nas intermitências no astral, que é onde passamos a maior parte do tempo, isso ressuma e vaza de nós intuitivamente. Com isso, nós analisarmos essa existência, que é o que nós temos de lembrança direta, como a nossa imperfeição se manifestou, onde nós erramos, que tipo de erro nós tivemos nessa existência, o que isso levou, a consequência, o risco que nós fôramos arrolados por essa situação. Fazer essas associações vai nos dando condição de nos prevenir de nós mesmos, fazendo a moldação, o burilamento das nossas imperfeições, nos dominando e nos vencendo. É nesse sentido que, perante a pressão impositivo negativo, tempestuoso, esmagador, contraditório, subversivo, lidamos com bom ânimo, pensamento elevado, disposição, sem estiolarmos. A fé santifica uma criatividade construtiva, heroísmo na luta, na batalha, apoie, empenhe, seja plena identificação com o ideal esposado, que vai nos gabaritando discernimento entre o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o pernicioso, urdindo perdão, desapego, e mediremos com prudência, moderaremos constantemente, prudente reserva, sábia lentidão. É nesse sentido que a Joana vai trazer que Jesus, ele, conhecedor da nossa situação, participa conosco e da fome, da carência que existe em nós de amor, de fraternidade, de compreensão, mais do que de uma justiça, de um peixe, um pão, que também são necessidades que acontecem, mas a presença terrícola dessa fome amorosa resulta da ausência desses sentimentos, geradores das injustiças econômicas, morais e sociais, com seus desemboques subsequentes. Quando o sentimento de solidariedade humana se torna ativo no organismo populástico, multiplica os bens acumulados, que serão distribuídos equanimemente. Não haverá escassez,
nem de alimento, nem de paz, porque todos os homens se sentirão irmãos, se protegerão, se ajudarão uns aos outros, com o mesmo espírito de direitos e desincumbência dos respectivos deveres. Então, a ativação do sentimento de solidariedade no organismo populástico multiplica os bens acumulados. Porque quanto mais a gente doa, mais isso multiplica. E dentro de nós, a fomentação, ela sinergiza. O primeiro a ser beneficiado e o mais beneficiado é quem doa, é quem auxilia. Não haverá, então, escassez de paz, de alimento, via distribuição equânime dos recursos morais, materiais, onde todos desenvolveremos sabedoria, amor, mas nos espiritualizando, não atrelando isso ao materialismo. É assim que estamos livres para auxiliar, sob todos os aspectos, nos sentindo como irmãos, nos ajudando, nos protegendo uns aos outros, com o mesmo espírito de direito e desincumbência do dever de cada qual. A maneira providencial para vencer a desgraça de qualquer tipo é o comportamento no presente, mesmo que aprexe renúncia, sacrifício espontâneo, construindo-se o futuro harmônico. E aqui, esse aspecto vai trazer aquilo que eu construo com as minhas escolhas. Porque, embora livres para insementar, somos escravos das consequências. Nesse sentido, que essa providencial maneira para vencer a desgraça de qualquer porte é o comportamento agora. Mesmo a preço do sacrifício espontâneo, da renúncia, bases sobre as quais construiremos o futuro harmônico, da doação, da benignidade. O Canto das Bem-aventuranças é o poema de maior destaque nas constelações dos discursos do Mestre, que vai dar o maior relevo para as bem-aventuranças nas suas constelações discursórias. Nele começa a proposta real da Era Nova, quando o valor ético é realmente conhecido, respeitado, faculta ao ser humano compreender a transitoriedade do carro físico que se encontra atrelado momentaneamente, e a perenidade da vida em outra faixa vibratória, quando demandarmos para responder perante o tribunal do além. É nesse sentido que a real proposta da Era Nova começa quando respeitamos e conhecemos os valores éticos, nos facultando compreender a transitoriedade do carro orgânico, terrícola, a que nos encontramos atrelados momentaneamente. E, na outra faixa vibratória, a perenidade da vida, quando estivermos desenfaixados da veste física. Jesus, que vivera as duas dimensões naturalmente, transitando de uma para outra através do pensamento, testificou a necessidade imperiosa de superar o invólucro carnal, convidando a se acumular tesouro moral, que nada destrói, não se perde nem se oxida. Então, ele, como vivente das duas dimensões com naturalidade, ao transitar de outra para uma através do pensamento, testifica que precisamos superar o invólucro carnal, vencer a nós mesmos. Na carne, onde a matéria grosseira que nós temos aqui nos obnubila, nos arrasta, nos ameaça, nos tenta, e nós precisamos dobrá-la, submetê-la, vencê-la, nos convidando a acumularmos os tesouros morais que nada destrói e que é o que levaremos para o astral. A traça não rói, não será oxidado,
o ladrão não rouba, não se perde, nem corroído. Ele próprio, embora respeitasse os bens terrícolas, nada amealhara para si, nem se preocupara com o dia de amanhã do ponto de vista material e econômico. Certamente não conclamava a imprevidência, induzindo ao parasitismo social, mas demonstra a inutilidade de alguém afligir-se pela aquisição do que era secundário em detrimento do indispensável. Então Jesus, ele deu a César o que era de César, mas ele tinha claro que os bens terrícolas são corroídos pela ferrugem. Nada amealhara para si. Não se preocupou com o dia de amanhã do ponto de vista econômico, material. Não nos conclamava a imprevidência, indutora do parasitismo social, mas demonstrava a inutilidade de nos afligirmos para adquirir o que é secundário, em detrimento do indispensável. Porque o tesouro real é o do coração, é o do bem que tivermos realizado. E é nesse sentido que, no Livro dos Espíritos, vai ser trago referente ao aspecto do bem que nós realizamos e do cuidado que nós temos para fazermos isso aproveitando as ensanchas. Kardec ele vai trazer no Livro dos Espíritos, no tópico 860, pergunta: o homem por sua vontade e ação pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram, ou vice-versa? Resposta: pode, desde que esse desvio aparente caiba na ordem geral da vida que escolhera. Depois, para fazer o bem, que é seu dever e único objetivo da vida. Ele pode impedir o mal, especialmente aquele que poderia contribuir para um mal maior. Então, ele vai trazer que nós, pela nossa vontade, elevada ao nível máximo, nessa alavanca, em que nós, fazendo uma mudança do acontecimento que deveria ocorrer, não ocorra ou vice-versa. Isso significa que, sim, desde que esse desvio aparente caiba na ordem geral da vida que escolhermos. Mostra o poder da nossa vontade, bem direcionada, alavancada ao nível máximo e positiva. Em sendo assim, esse querer firme, ardente, nos leva a concretizar. Depois, para fazer o bem, por ser o nosso dever e o único objetivo da vida, podemos, pela nossa vontade, ter uma ação que realiza o bem, impede o mal, especialmente aquele que poderia contribuir para um mal maior. Porque existe um mal que, se a gente se omite a realizar um bem, ele vai acontecer e ter pipoques piores do que o mal que a nossa omissão engendrou. E é nesse sentido que, quando o indivíduo ele faz o bem, pelo bem, ele tira o espaço para o mal acontecer e para os pipoques subsequentes que virão desse mal, que podem ser sinergizados, piorados. Nesse sentido, que a Jana ela vai trazer acerca da harmonização das duas necessidades, fazendo essa priorização de como usamos o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa energia.
porque seremos cobrados nisso e prestamos conta de como estamos empregando. Durante o inverno e o outono, trabalharam na carpintaria que herdara do genitor Terrícola, e nos perfumados e dourados dias de primavera e verão, distribuía luminoso recurso que lhe fora legado pelo Pai Criador. Ela vai trazer que Jesus, em outono e inverno, laborava na carpintaria herdada do Pai Terrícola, e nos dourados e perfumados dias primaveris e de verão, distribuía recurso luminoso que lhe fora legado pelo Pai Criador. Não se permitira ociosidade, nem se facultara desperdiçar. Então, não entra na perspectiva de Jesus recuar ante a instância de ser útil, de fazer o bem, se omitir, ficar ocioso, na preguiça. E isso vai fazer o discerro de não ter se facultado desperdício. Ele aproveitava cada instância, cada migalha, para com isso fazer a multiplicação bonosa. E contemplando o populacho de famintos, de peixe, fruta seca, pão, concluiu que eles serão saciados no reino da plena justiça e da perene harmonia. Então, ali, perante esse populacho de famintos, de peixe, pão, fruta seca, o mestre contemplara que eles serão saciados no reino da plena justiça, da perene harmonia. Nesse sentido, que ela vai trazer para nós essa expectoração de momento, que se eu aproveito, eu vou conseguir produzir com isso. Numa análise honesta, que é Jesus quem nos propicia, porque ele nos mostra o caminho da pedra, por ser a arruela da verdade, da vida, da fé que desenvolve, depura e completa nossa aptidão para amar. Jorrando-nos água benta com que estancamos a sede do amor divino. Na nossa imensa sentina de viciação e crime de toda sorte. Nos colocamos a cavaleiro sob seu ponto de vista, nessa bandeira flutuante acima da nossa apóstrofe, quando a flor embalsama o jardim e a leva ao teu lábio, está na flor e é quem receberá o beijo. Também se fará raio, sopro que passa, murmúrio que sussurra, vento agita o cabelo, será a carícia. Perfume que do lilás florido se eleva para a janela será o hálito. Canto longínquo que faz chorar será a voz. Voarão no mesmo impulso para o clemente céu. Mostrando que essa é a nossa perspectiva perante o mestre dos mestres, que outrora encarnado nos ossos humanos, levou os fardos terrícolas, banhado de sangue, suspenso a um madeiro, se fez cadáver, deixando-se pregar na cruz do Gólgota. O Cristo é o nosso centro, nosso herói, personagem principal, ora invisível, ora visível, nesse grande drama de Deus, tão admiravelmente complicado e simples ao mesmo tempo, que jamais terá fim, embora tendo parecido 1000 vezes acabado. Ao nos depurarmos, nos corrigirmos e nos aperfeiçoarmos, soando nosso além, tomaremos o voo com a rapidez do relâmpago. Isso significa que nossas ações, nossas preces, nossos sofrimentos
nos aproximam do Mestre. Por isso que essa perspectiva de fazermos essa diferenciação da desgraça real, ela vai nos permitir essa análise que elimina para nós as dores por termos não sabido colocar a margem da estrada a fim de deixar passar a querela, a mesquinharia da vida, sem as deter, para fazer delas arma ofensiva contra a sociedade. É por esse motivo que vamos urdir essa coragem para ignorar o que não podemos saber, mas buscar a elevação, a instrução, o estudo. E algo que Kardec traz no livro que é o Espiritismo, onde houve uma pergunta acerca do labor que o indivíduo precisa ter para a instrução nobre. Então, o interrogador explana: falais do exame de livros em geral. Acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler, estudar todos os que lhe passem pelas mãos? Sobretudo quando se ocupa com teoria nova, que lhe seria preciso aprofundar, verificar. Seria o mesmo que exigir de um impressor ler toda a obra saída da sua prensa. Então, a pergunta está relacionada a um estudo sério, consciencioso, comparativo, que nos permite extrair as abstrações nobres, fazermos concatenações e aplicarmos isso na nossa prática, com sabedoria, onde fôramos conclamados por Jesus a nos amarmos e nos instruirmos. Kardec responde: é tão judicioso o raciocínio, não teria outra resposta a dar, senão que, quando nos falta tempo para fazer consciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. Então, na falta do tempo para conscienciosamente realizar uma atividade, é melhor não realizá-la. Preferível é produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Então, ele vai nos trazer essa responsabilidade, como a gente usa o tempo, de acordo com a nossa aptidão, a nossa habilidade, com aquilo que Jesus nos confia. E é nessa perspectiva que a pessoa vai fazendo a eleição do labor, do essencial, e isso é uma bênção para nós, que é um presente que Jesus nos oferece, visto que nós precisamos desse trabalho. Nós viemos para a Terra para encontrar isso e dar esse sangue. Nesse sentido que, quando nós podemos estar aqui fazendo essa ensancha, é um tempo precioso. Por esse motivo que vai ser trago acerca dessa diferenciação que a gente vai realizando daquilo que é uma desgraça verdadeira, daquilo que é quimérico. E essa diferenciação é um antídoto contra o desespero, que nos previne da loucura, da ideação suicida,
e que significará para nós essa perspectiva. Então, ele vai trazer num recorte de dramas da obsessão, onde Dr. Bezerra ele vai dizer das anormalidades psíquicas e morais surgidas na vida de Leonel, desde o infante. Num período em que a criança geralmente é gentil, graciosa, passiva, disciplina educativa, a dita personagem mostrava-se avessa ao próprio carinho materno. Preferia rebelar-se contra qualquer e toda modalidade de correção imposta pelos pais, também pelos mestres, na escola que frequentava. Repelia advertência, conselho, que visava orientá-la para bons princípios. Demorara a instruir-se na escola onde tentava o curso primário, queixando-se de depressão constante e tornando-se presa de violentas dores de cabeça, que o arrastava à crise de desesperação imprópria para uma criança. Dificilmente concordava em ingerir droga, receitada pelo médico familiar, qual se abalava, às vezes altas horas da noite, solicitado por alguém da família que o procurava, cheio de aflição. Em presença deste, negava-se a deixar-se auscultar, embora estivesse sofrendo. Vermelho, colérico, como se uma apoplexia estivesse iminente, olho injetado de sangue, via a violência da dor de cabeça, sofresse não só entrando a insultar o médico, mas expulsando de casa, como se metia debaixo da cama, da mesa do sofá, desfeito, num choro histérico, ou presa de suspeita gargalhada. Tanta força empregava contra os citados móveis, debaixo dos quais se metera, que os levantava às costas e os virava, de perna para o ar, escandalizando o familiar, também o médico, que aconselhava habitualmente os pais doses de chineladas alternadas com medicação, por ele próprio receitada, pois que em tudo aquilo, no seu modo de entender, existia também alta percentagem de uma educação rebeldia, que estava a requisitar severa correção imediata. De outra vez, possesso verdadeiramente pela entidade trevosa do invisível, quebrava consolo e aparador de sua mãe, porcelana existente no armário, espelho, vidraça. Tais eram os desatinos que sobrevia dentro do lar, que desesperado seu pai saía para a rua, às vezes horas adiantadas da noite, receoso de esbordá-lo e matá-lo, sob a cólera, porque se sentiria invadir, quando sua mãe caía com ataque nervoso de suma gravidade, após o que ele próprio caía prostrado, surpreendente, abatido, sonolento, para avançar a noite adentro, na sua calada, presa de terrível pesadelo, durante os quais se sentia envolvido em chama, no centro de uma fogueira imensa, ou encarcerado em prisão infecta, torturado por azorrague e mil outras impressões que a cuspos se dissipavam. Nesse sentido que vai relatar a situação dessa criança que, na calada da noite, estava presa a terrível pesadelo, sentindo-se envolto em chama, no centro dessa imensa fogueira, ou torturado por azorrague, mil outra impressão que a curso se dissipava, encarcerado em prisão infecta. Tingindo a puberdade, tais anomalias arrefecem intensidade, oferece esperança de cura. Um hábil tratamento psíquico traz-lhe então modificação geral, porventura traçando nova trajetória em seu destino. Infelizmente, seus pais, família, atidos à indiferença do assunto espiritual, conservando-se pouco menos que materialistas, não cogita de coisa alguma racional a seu favor. Sua mãe, afetada, doente,
de ambos os pulmões. Definhava lentamente. Ainda assim, todavia, encaminham a religião, confessando ao vigário da paróquia onde residiam as diabruras intraduzíveis do filho. Paciente bom, o sacerdote tenta aconselhar afetuosamente, atrai-o para catecismo, leciona norma de boa conduta social, moral, de respeito a Deus. Leonel, porém, opunha seu ensino, manifestando tal horror às coisas da igreja, tanta aversão ao sacerdote, que declarara desanimado aquela sofredora mãe que seu filho era criança incorrigível, de má índole. Somente a lei do Criador teria bastante sabedoria para chamá-lo, despertando ao dever. Aos 15 anos morre-lhe o pai, após breve enfermidade, deixa em completa liberdade. Aos 17, a antiga crise desaparece, mas hábito novo sucede aos antigos, porventura ainda mais daninho e perigoso. Toda e qualquer soma financeira que lhe caía sob o olho era desviada para jogo, trato com desonesta mulher. Vário emprego, casa comercial. Foram tantos outros vexames que pungiam o coração de sua mãe, que por várias vezes ouvira de empregadores do filho queixas acerbas da sua conduta e até insultos, ao ser ele despedido em face do procedimento mau para com seus respectivos chefes. Finalmente, com muito esforço e sob vigilância do padrinho, que lhe substituíra até certo ponto o pai, consegue findar o curso de ciências comerciais, que desde muito tentava, e torna-se guarda-livro, título equivalente ao que se denomina perito contador. Então, ele vai dizer que, por fim, com esse esforço importante sob a vigilância do padrinho, que houvera substituído até certo ponto o pai, finda o curso de ciência comercial, que tentava desde muito, torna-se guarda-livro, um título que equivale ao perito contador. Por esse tempo, o jogo o absorvia, ele se endividava, causava sobressalto à mãe, que temia vê-lo irremediavelmente desacreditado, às voltas com a polícia. Mesmo assim, apesar de encontrar-se sofrivelmente colocado e contando apenas 22 anos, casa-se, porquanto a família entendera tornar-se o casamento seguro, corretivo para tanto desatino. Não foi, entretanto, mau esposo, se considerar que não maltratava fisicamente a mulher, sendo até amável no trato para com ela. No entanto, também não poderia considerá-lo bom, visto que jamais se preocupara proporcionar conforto à sua família, mantendo-a em acentuada pobreza, porquanto seus desacertos fora do lar absorvia parte do recurso obtido do trabalho cotidiano. Assim, sua existência após o casamento continua caracterizando-se pelos desacertos, que prosseguiam crescendo angustiador. Despeito da paciência da esposa, do seu desvelo pelo lar, ali não havia esperança, nem paz, nem confiança no destino. Por Leonel, passar noites consecutivas à mesa de jogo, ou locupletando em ceia orgíaca com amigo suspeito. Os filhos se sucedem, e ao atingir a segunda infância, de-se-ia viver assustadiço, atemorizado, sem saber por que razão. Eram feios, enfermizos, nervosos. Dentre todos, destacando-se a filha primogênita, cujo nome Alcina, se o próprio escárnio faz do seu aspecto visivelmente masculino, não obstante tratar de pessoa raquítica. Feia, trazendo a normal feição, inteiramente desgraciosa, exibia também um defeito físico, pois coxeava sensivelmente da perna esquerda. Nesse lar, choro, altercação, dificuldade financeira, falta de crença em Deus, de qualquer religião. Era o que ressaltava de início a observação de qualquer amigo ou visitante. À noite sucedia entre os filhos pesadelo, crise, idêntico ao que o próprio Leonel apresentara no infante,
o que levara a dizer sem preocupação: trata-se de atavismo. Eu fui assim durante minha infância. Após a morte de sua mãe, todavia, breve interregno sucede nos desatinos de Leonel. Dizia que o choque por haver perdido tão excelente amiga chamaram a razão. Em seguida surge em seu caminho Sancha feliz, de boa colocação, em uma fábrica de tecido, do qual passa seu chefe do escritório, ou antes guarda-livre responsável por todo o movimento financeiro. 4 anos decorre-se a normalidade. Proteção invisível do alto generosamente coloca ao seu alcance nova em Sancha, Salvador, aproveitando o período sereno que sobrevier em torno dele. 2 companheiros de trabalho espiritistas convictos, cultos, homens honestos, bem inspirados por forças invisíveis do bem, tentam despertá-lo para a crença em Deus, cultivo da força, dom espiritual. Deram-lhe livros doutrinários científicos. Falaram-lhe de ceucitude da doutrina que professavam, a qual eles próprios levantaram do ostracismo, mistério, para o plano harmonioso dever cumprido da consciência tranquila. E o chamou a ler esses supracitados livros. Disseram-lhe da sua feição amorosa suave, que recomendava o julgo benévolo da compaixão pelos oprimidos, sofredores em geral. Porém, Leonel rejeita o amoroso convite e titulariza o evangelho, que ele não estava à altura de assimilar. Glosa com xiste ofensiva a filosofia, que não pôde entender, deprecia a ciência, para terminar evitando o prosseguimento da relação de amizade com os 2 companheiros, que ali nada mais se apresentavam senão instrumentos da piedosa assistência do invisível, que tentava estender-lhes mão salvadora à beira de um abismo, que seu livre-arbítrio tornava iminente, mas evitável pelo bom senso e a continência nas expansões das paixões próprias. Então, aqui ele vai, depois fazendo a subsequência do assunto, e que mostra como aparecem as oportunidades, a ensancha de fazermos a tomada do caminho de volta para Deus, e que ele acabou não aproveitando, fazendo o rompimento da relação com esses 2 companheiros, que, instrumento de Jesus, ele estendia a mão salvadora à beira do abismo despenhadeiral, que o seu livre-arbítrio tornava iminente, mas evitável por um bom senso, continência na expansão do próprio passional. Mostrando que essas questões, elas vão chegar até nós, vão nos alertar, e se tivermos olho para ver e o ouvido ouvindo essa acústica, poderemos a tempo realizarmos essa concatenação. É nesse sentido que no Evangelho segundo o Espiritismo, no recorte O Homem de Bem, Kardec vai nos dizer que esse indivíduo, ele estuda as próprias imperfeições, trabalha sem cessar em combatê-las, seus esforços tendem todos a poder dizer de si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Então, ele vai trazendo uma série de aspectos do homem de bem, que está no capítulo 6 de Perfeitos, que uma lida atenta vai nos amplificar bastante. E vai dizer, no derradeiro, que respeita nos seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Que não é uma enumeração de toda a qualidade que distingue um homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las,
está no caminho que conduzirá a todas as outras.